Capítulo 652, Intenção de Rei Tradução. O 337 Revisão. Yong, Kblos, chinês, QC. Yong com um corpo lesionado. Tjeuze investiu contra Zhao Feng nas escadas. Irmão Marcial Júnior Zhao, cuidado. Shen Ailin e companhia soaram frio. No estado de seu corpo do demônio celestial, o ressoamento de Tjeuzen com a intenção do demônio celestial era quase imparável abaixo do reino vazio espiritual, e isso ainda com o fato de que ele havia sido enfraquecido em 30% por causa da luz divina da destruição. Tinha que admitir que cada um dos 10 grandes gênios da Terra Santa eram como estrelas no céu, prodígios que poderiam ficar no topo de um domínio inteiro de um arquipélago. Zhao Feng permaneceu calmo e não entrou em pânico. Em vez disso, um leve sorriso apareceu no canto de sua boca. Embora Tjeuzen fosse poderoso, não era difícil para Zhao Feng se proteger. Se ele usasse o corte ocular espacial, ele tinha uma grande chance de matar Tjeuzen instantaneamente, mas ele não era seu verdadeiro inimigo. Ele precisaria considerar cuidadosamente seu poder de batalha para enfrentar o perigo que estava por vir. 100 clones de vento e relâmpago. Brilhantes camadas de vento elétricos de cor roxa apareceram ao redor de Zhao Feng. Shua! 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 As camadas de vento elétrico dividiram-se em 2, então em 4. Em um piscar de olhos, mais do que uma dúzia de clones de Zhao Feng foram espalhadas ao redor da entrada, cobrindo um alcance de uns 60 metros. Pof! O ataque de Tjeuzen falhou. Incrivelmente, os clones de Zhao Feng não apenas poderiam atacar, elas também tinham as mesmas auras, o que era difícil distinguir qual era verdadeiro e falso. Depois de cultivar a técnica dos 10.000 pensamentos divinos, os 100 clones de vento e relâmpago de Zhao Feng havia alcançado um novo nível, com cada uma dos clones de vento elétrico roxo sendo ágil e vívido. Luz divina da destruição. Um segundo raio de luz percorreu pelo mundo subaquático, em um deslumbrante brilho formado com uma miríade de partículas de frios feixes afiados. Bum! O corpo do demônio celestial de Tjeuzen foi mais uma vez enfraquecido por outros 20 a 30%, começando a ficar instável. Asas de vento e relâmpago. Um par de asas de vento elétrico de cor roxa, de algumas dezenas de metros, surgiram nas costas de Zhao Feng, fazendo com que sua intenção do vento e relâmpago aumentassem drasticamente. Ele parecia mais um troll da era antiga rodeado de ventos e relâmpagos de cor roxa. Bum! Uma aterrorizante pressão de destruição roxa de vento e relâmpago, com uma aura originada dos tempos antigos, caiu sobre um raio de 60 metros. Quebre! Um vago e furioso dragão destruidor de mundo, feito a partir da destruição roxa de vento e relâmpago, surgiu com o impulso da palma de Zhao Feng, com um furioso rugido em uma caótica tempestade. Sob as asas de vento e relâmpago, a velocidade, ataque e a intenção do vento e relâmpago de Zhao Feng se elevaram a uma nova altura. Por outro lado, depois de ser atingido por 2 raios da luz divina da destruição, o poder de batalha de Tjeuzen fora enfraquecido, com ele estando severamente machucado. Bam! As 2 forças destrutivas se chocaram, evaporando as águas que estavam nas proximidades. Lâmina de destruição roxa. As asas nas costas de Zhao Feng se agitaram em alta velocidade, com uma fina lâmina de luz de cor roxa escura se condensando em sua mão. Voosh! Voosh! Bzzz! Bzzz! Bum! Próximo às escadas, as 2 figuras trocaram golpes mais de uma dúzia de vezes. Quando Shen Ailin e Jiang Fan chegaram, já haviam algumas marcas sangrentas e de queimadura no corpo de Tjeuzen. Fugir! Tjeuzen estava assustado e começou a entrar em pânico. Com as asas de vento e relâmpago, Zhao Feng era muito mais rápido que a maioria das pessoas. Sua defesa já era forte, agora que sua linhagem estava alinhada a esse mundo subaquático, ele entrou em uma posição invencível. Atrás dele, Zhao Feng respirou profundamente e seguiu Tjeuzen até o primeiro nível do Santuário das Sereias. Em alguns momentos, as asas de vento e relâmpago de Zhao Feng se agitaram tão rapidamente que passava a sensação de que rasgaria o espaço.
Em um flash, Zhao Feng chegou perto de Tjiuzen. Shoo! A lâmina de destruição roxa cortou um braço de Tjiuzen. Tjiuzen gritou, e começou a queimar sua origem verdadeira, se transformando em um feixe de luz demoníaca flamejante que acelerou-se para fora do santuário das sereias. Minhas asas de vento e relâmpago parecem ter tocado as bordas do cruzar o espaço. Zhao Feng percebeu que agora há pouco ele havia acabado de quebrar os grilhões ilusórios do espaço. Afinal, ele ainda não havia compreendido a verdadeira essência das asas de vento e relâmpago. As verdadeiras asas de vento e relâmpago tinham poderosas técnicas de batalhas aéreas. Tinha todos os tipos de habilidades incríveis, como viajar milhares de quilômetros em um instante e cruzar o espaço. Tjiuzen não vai ser de nenhum problema por pelo menos 10 dias. Zhao Feng assistiu Tjiuzen fugir. Ele não tinha nenhum amigo de confiança no jardim abandonado do semideus, e ele ainda precisava conservar sua força. Vosh! Tjiuzen queimou sua origem verdadeira e, em um feixe de chamas demoníacas, acelerou para fora do reino dos homens peixes. Tão rápido! Observando secretamente, o rei dos homens peixes ficou surpreso. Seu sentido divino do nível rei não podia penetrar no santuário das sereias, mas olhando para a situação, ficou claro que o grupo de Tjiuzen quase pereceu completamente. Com Tjiuzen fugindo severamente ferido e com um braço a menos. Este Zhao Feng é extremamente aterrorizante. Parece que eu preciso pedir ajuda a Mengxi, mas ela está no Jardim das 100 Flores agora mesmo, obtendo incontáveis recursos e tesouros. Pensou Tjiuzen. Mengxi era extremamente arrogante e tinha uma linhagem da lista das 10.000 raças antigas. E seu mestre era um lorde sagrado do Reino da Luz Mística. Irmão Marcial Sênior Tu. Uma voz calorosa ressoou de cima. Quem está aí? Tjiuzen pulou de medo, mas antes que pudesse ao menos reagir, uma mão branca pressionou contra seu ombro. É você. Um jovem caloroso, cheio de sorrisos apareceu próximo de Tjiuzen. O corpo de Tjiuzen contorcia-se de dor e todo o seu poder, incluindo sua linhagem e origem verdadeira foram restringidos. Como isso é possível? Tjiuzen não podia acreditar. Ambos estavam no estágio tardio do grande reino núcleo da origem, mas o jovem caloroso selou com apenas uma mão. Ele não poderia fazer nada. Além disso, a alma e linhagem de Tjiuzen tremiam de medo. Irmão Marcial Júnior vem, a situação foi essa. Tjiuzen respeitosa e temerosamente contou a ele o que aconteceu no santuário das sereias. Ele não ousou mostrar resistência ao jovem caloroso e o obedeceu do fundo do seu coração. Depois de tudo, a diferença na força deles era muito grande. Ao mesmo tempo, o sentido divino do rei dos homens peixes pairou no ar, com ele ficando um pouco surpreso. Este jovem caloroso que parecia inofensivo era atualmente tão forte. De repente, o jovem caloroso olhou para cima. Meu rei, o senhor está nos assistindo por muito tempo. Qual o significado disso? Vem! O sentido divino de um rei, de repente, liberou um grandioso poder. Rei! Poderia ser Tjiuzen exclamou chocado, enquanto o jovem caloroso olhava para cima, inexpressivo. Humano, podemos ter a chance de trabalhar juntos. A voz do rei dos homens peixes soou aos ouvidos do jovem caloroso. Qual é o assunto que o rei não pode resolver? Por que devo acreditar em você? O jovem caloroso perguntou. Santuário das Sereias, adega subterrânea. Jiang Tan e companhia ainda estavam tentando obter mais do vinho fonte da juventude e outras bebidas nos armários trancados. Eu já obtive o vinho fonte da juventude, licor espiritual místico, vinho chamas do dragão e o vinho nuvem elétrica. Zhao Feng parou. Ele ainda precisava conservar energia para enfrentar a perseguição mortal da morte. O sentimento de perigo em sua alma não enfraqueceu. Zhao Feng achou um canto e sentou, enquanto a princesa sereia e o esqueleto dourado ficaram em pé, um à sua direita e outro à sua esquerda. O levemente bêbado pequeno gato ladrão sentou em seu ombro e ocasionalmente soluçava por causa do álcool.
Primeiramente, Zhao Feng tomou um pequeno gole do vinho fonte da juventude, o qual instantaneamente começou a se fundir em seu corpo e sangue. Em instantes, uma afluência de origem verdadeira começou a surgir no corpo de Zhao Feng, fazendo com que sua força vital aumentasse acentuadamente. Incrivelmente, esta energia era extremamente suave, como se recebesse os cuidados de uma mãe. Mesmo uma criança mortal, ao também beber um gole do vinho fonte da juventude, teria 1 milênio a mais de vida. Zhao Feng podia sentir seu cultivo sendo constantemente aprimorado. Se um mortal tomar um gole do vinho fonte da juventude, não apenas teriam 1 milênio a mais de vida, como iriam ao menos atingir o reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng sabia o quão desafiador aos céus o vinho fonte da juventude era. No mundo do cultivo, na parte inferior, cada reino era difícil de se progredir. Mas para semideuses no topo do universo, era extremamente fácil aumentar o cultivo de alguém. Entretanto, Zhao Feng acreditava que obter o poder por si mesmo era mais seguro e com maior permanência de potencial futuro. Em pouco tempo, Zhao Feng tomou 3 goles do vinho fonte da juventude. A sua cultivação aumentou aos trancos e barrancos, e estava se aproximando do ápice do pequeno reino núcleo da origem. Pois, depois de tudo, Zhao Feng já havia formado seu núcleo de cristal, o que fez com que o efeito de absorção do vinho fosse maximizado. Depois de absorver completamente o vinho fonte da juventude, meu nível existencial não vai ser inferior ao de um rei, e minha cultivação vai estar extremamente próxima do grande reino núcleo da origem. Zhao Feng fechou seus olhos e sentiu as mudanças em seu nível existencial. Esse tipo de sentimento não era óbvio. Isso devido ao seu nível existencial já ter sido fortalecido pelo reino dos sonhos da Era Antiga, pela essência de sangue do coração de baleia do oceano sem fim e pela erva de escamas roxas, já se aproximando da de um rei. O vinho fonte da juventude era útil somente para aqueles abaixo do reino vazio espiritual. Ele não tinha muito valor para um verdadeiro rei. Além do mais, o aumento de 1 milênio na expectativa de vida dado por este vinho só poderia ser usado uma vez. Zhao Feng tomou alguns goles e esperou seu corpo absorvê-los totalmente. Tomar mais seria sem sentido. Ambos estamos tomando o vinho fonte da juventude, porque o efeito em Zhao Feng está sendo melhor nele do que em mim. Em outro canto, Jiang Fan notou as mudanças em Zhao Feng, mas obviamente ele não sabia que Zhao Feng já tinha cristalizado seu núcleo em um núcleo de cristal. Basicamente não havia nenhum gargalo para Zhao Feng chegar ao grande reino núcleo da origem. Tudo o que ele precisava era reunir energia e esperar, e o vinho fonte da juventude aceleraria essa velocidade em milhares e dezenas de milhares de vezes. Vamos tentar com o licor espiritual místico. Zhao Feng olhou para Shen Elin e companhia, qual estavam todos descansando e expulsando o álcool do corpo. Eles não tinham intenção de partir por um tempo. Eles haviam raptado a princesa sereia em ordem de entrar na adega do semideus, uma chance extremamente rara. Em vez de lutar no lado de fora como os outros gênios, era melhor continuar aqui, tentando obter mais das bebidas do semideus. Zhao Feng tomou um gole do licor espiritual místico. Em um instante, um forte senso de embriaguez propagou-se pela alma e pela consciência de Zhao Feng. O licor espiritual místico era diferente de outras bebidas alcoólicas, ele apenas afetava a alma. Embora parecesse que Zhao Feng estava bebendo o licor espiritual místico, em essência, este licor era absorvido por sua alma. Uma respiração de tempo depois, a consciência e a mente de Zhao Feng entrou em um estado profundo. Ele sentiu que sua consciência estava tentando deixar seu corpo físico e se integrar ao vasto espaço. Penk. 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 O olho espiritual de Deus começou a pulsar, liberando uma sensação fria que permitiu Zhao Feng manter uma certa quantidade de sobriedade enquanto compreendia aquele estado. Isso significa que o efeito do licor espiritual místico era ainda melhor para Zhao Feng. Ondas de embriaguez envolveu a alma de Zhao Feng. Ele sentiu sua alma e consciência se tornar cada vez mais leves, como se eles pudessem ser sopradas pelo vento.
O olho espiritual de Deus podia apenas manter a sua mente 50% clara. 3 respirações depois, o efeito do licor espiritual místico havia chegado ao seu ápice. Shua. Zhao Feng sentiu que sua consciência havia estourado os grilhões de seu corpo físico e se integrado como um mundo. Neste estado, ele sentiu que cada uma de suas ações e pensamentos pareciam representar os céus e a terra. Era como se ele fosse um com o mundo. Na adega do semideus, a água rodeando Zhao Feng era repentinamente empurrada por um poder magnífico, como se uma intenção invisível estivesse momentaneamente ligada aos céus e à terra. Intenção de rei! Exclamou Shen Lin, ficando chocado tanto físico quanto mentalmente, enquanto olhava para o jovem de cabelos azuis sentado ao lado, com os olhos fechados.